Listo. Creo que iniciamos nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se han conectado ya. Gracias por su puntualidad. Quiero reiterar la alegría de contar con su presencia en este espacio virtual titulado Construcción Participativa de Narrativas Alternativas sobre el cuidado y la justicia fiscal y de género. Mi nombre es Clelia Guerrero y soy parte del área de justicia fiscal de Latindad, que también conforma la red de justicia fiscal de América Latina y el Caribe. Y hoy seré la facilitadora de esta jornada, que forma parte de la campaña Días de Acción Global por la justicia de género y fiscal, o por una justicia fiscal que promueve una justicia de género, que está liderada por la Alianza Global por la Justicia Fiscal. Antes de iniciar, quiero compartirles que hay traducción simultánea disponible entre portugués, inglés y español. Yo hablaré en español, las panelistas estarán compartiendo en portugués y si hay algún participante que requiera la traducción en inglés, también está disponible. Todo esto en la cajita del mundo que está en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Quiero también aprovechar para extender un saludo cordial a nuestros coorganizadores, que son INESC y la Tax Justice Network, con quienes hemos construido una alianza muy fructífera respecto de justo el trabajo que les vamos a compartir. Así que gracias por sumarse a esta propuesta y por estar dispuestas a compartir un poco del proceso. Esta sesión propone alcanzar algunos objetivos, entre estos que conversemos, que destaquemos cosas aprendidas, estrategias de movilización que han funcionado y que quizás tienen alguna oportunidad de mejora respecto de las experiencias asociadas a la elaboración y presentación de propuestas para la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tanto en 2024 como 2025. Eh, el espacio está diseñado para tratar de construir un diálogo participativo en el que integremos un poco las perspectivas de quienes estamos aquí presentes respecto de estos procesos y cómo podrían incluso potenciar su impacto. Además, este es un espacio que llama a fortalecer la colaboración tanto, bueno, regional e internacional en general, ya que establecer puentes, comunicaciones, no solamente entre gobiernos, sino también entre organizaciones, para impulsar las políticas fiscales que abordan estas desigualdades estructurales es crucial, ¿no? Asimismo, podríamos explorar algunos pasos o recomendaciones para avanzar un poco más en la transformación de los sistemas fiscales, eh, sobre todo para contribuir un poco más a resarcir las desigualdades de género que tanto afectan a nuestra región y al mundo entero. Entonces, para este espacio, pues hemos designado un panel corto de discusión. Cada intervención durará alrededor de 10 minutos. Yo les voy a ir presentando a nuestros panelistas en la medida que vayan a intervenir. Y a continuación, esperamos tener un espacio de diálogo con preguntas y respuestas, pero si antes de llegar a ese espacio tienen alguna pregunta, todas pueden ser dirigidas a través del chat de Zoom y van a ser respondidas en este espacio. Así que por favor no olviden compartirnos sus dudas, experiencias a través de este medio. Y para concluir, pues tendremos algunas reflexiones finales. Eso, así que nada, empezamos de una vez. Nuestra primera panelista es Carmela Sigoni. Ella es parte de INESC, es doctora en antropología social y asesora política en esta organización, en el Instituto
de Estudios Socioeconómicos. Su trabajo se centra en el monitoreo del presupuesto público para políticas dirigidas a mujeres, igualdad racial y derechos de las comunidades quilombolas, transparencia, gobierno abierto, democracia y procesos educativos con movimientos sociales. Un poco, bueno, Carmela nos va a presentar algunos frutos de este proceso sobre el que les introduje un poco. Así que, Carmela, el espacio es tuyo, tienes 10 minutos, bienvenida. Bom dia, aqui no Brasil são 11 da manhã, 11h10. Vou colocar aqui para marcar. Queria agradecer a Cléry, né, por ter, enfim, colocado energia para construir esse espaço participativo, onde vamos poder falar, né? Eu estou falando do Brasil, então, nesse objetivo, né, da gente pensar lições aprendidas, né, na incidência sobre esse tema. It sounds like you might have switched. Não sei o que é aqui. Veio alguma. Bom, então nesse tema, construir narrativas, fazer incidência política com os movimentos, né? O INESC tem bastante experiência nisso, né? Então, só para localizar, nós somos uma ONG, uma organização não governamental, que existe no Brasil há 45 anos, trabalhando com direitos humanos e democracia, e que tem no seu coração a análise do orçamento público, né, em diversos temas: educação, criança e adolescente, socioambiental, mulheres, igualdade racial. Então, a gente desenvolve muitas análises, inclusive para dialogar com os nossos companheiros e companheiras de movimentos sociais, para subsidiar lutas, né? Incidências políticas. Então, esse é o nosso papel. Acho importante dizer desse lugar de fala, porque não somos uma organização de mulheres feminista, embora 90% sejam mulheres que trabalham no INESC hoje, feministas, mas a gente tem esse lugar, né, de fala, de aliados, né, e aliadas aí das lutas, né, por isso essas análises. Eu já vou falar da política de cuidados, mas eu vou começar contando um pouco da experiência, da incidência com a questão da justiça fiscal e equidade de gênero e raça. Como imagino que a maioria saiba, no Brasil, né, somos forjados na colonização, então a questão racial e étnica é muito importante na nossa forma de olhar para desigualdades, né? Então é uma interseccionalidade que passa por outras questões, né, das desigualdades, como as deficiências, enfim, enfim, outras formas de discriminação, digamos, mas a raça ela é fundante, né, das desigualdades da nossa sociedade. Ela estrutura as nossas relações e estrutura também a forma como os privilégios vão sendo reproduzidos, né, mesmo a partir, né, da República e do nosso período democrático aí com a nossa Constituição de 1988, que não deu conta de resolver essa questão. Então, a gente trabalha sempre, né, com esse tripé: classe, gênero e raça. Então, embora a gente saiba, por exemplo, que na incidência internacional é mais difícil trazer essa categoria, né, racial, seguimos incidindo, inclusive, para que isso entre em algum momento, de alguma forma, nos documentos internacionais relativos ao Brasil. Então, em 2014, o INESC lançou seu primeiro estudo sobre a questão tributária com recorte de gênero e raça, né? O nome está no nosso site. Ele se baseou, né, num cruzamento de informações do nosso censo nacional com outras pesquisas, né? Pesquisa do orçamento familiar, pesquisa nacional por amostra de domicílios. E essa pesquisa, em 2014, ela demonstrou que, primeiro, né, os pobres no Brasil estavam comprometendo 32%
da sua renda com impostos indiretos, ou seja, impostos sobre o consumo, e os mais ricos, os 10% mais ricos, comprometiam 20%. E na hora que a gente colocou a questão de gênero e racial, o que foi revelado é que as mulheres negras estavam pagando proporcionalmente mais impostos. A partir dessa pesquisa, nós fomos dialogar, então, com os movimentos de mulheres, movimentos feministas e principalmente os movimentos de mulheres negras, para levar essas informações. Então, é uma pesquisa, uma análise grande, é uma pesquisa, né, densa, com uma linguagem econômica, mas a gente tirou disso essa mensagem. Eu acho que isso é um aprendizado bacana, que foi levada essa mensagem, que era mulheres negras pagam proporcionalmente mais impostos no Brasil. E isso foi muito chocante quando a gente foi conversar com os movimentos e também com a mídia, né? A gente fez um esforço de comunicação. E rapidamente isso pegou nas narrativas, né, dos movimentos de mulheres negras, do absurdo que era isso, além de todas as violações de direitos na saúde, na questão reprodutiva, na educação, a violência que a gente tem letal aqui por armas de fogo contra a juventude negra, que é gigantesca no Brasil, né? São mais de 20 mil jovens negros assassinados por ano. Então, além de tudo isso, elas estavam também, né, sustentando aí essa base econômica, né, da economia do nosso país. Então, isso foi bem importante, porque esse estudo saiu em 2014 e em 2015, junto ali com uma conjuntura política muito difícil que a gente enfrentou, veio o teto de gastos, que era uma medida de austeridade que congelava por 20 anos os investimentos em políticas sociais no Brasil. Ninguém entendeu isso. Surpreendentemente, até o FMI fez uma nota técnica contra essa medida. E aí nós juntamos as duas narrativas. Então, assim, as mulheres negras estão pagando mais e não vai ter investimento em políticas públicas, sendo que elas estão sofrendo diversas violações e têm várias necessidades, né, de políticas públicas. E aí a incidência começou nessa perspectiva, então, dessas duas questões, né? Como é que você arrecada as receitas no Brasil, é injusta a arrecadação, a forma de arrecadação, e na hora do gasto você tinha aí uma injustiça relacionada à austeridade fiscal. Bom, 10 anos se passaram e a Tax Justice Network, nossa parceira que está aqui, nos provocou, junto com a Latinidade e Rede de Justiça Fiscal da América Latina e Caribe, para que a gente fizesse uma incidência nesse tema na CIDAL, né, lá em Genebra. E aí a gente falou, mas o nosso dado está muito antigo, já tem 10 anos essa pesquisa. Então, nós repetimos o estudo 10 anos depois, e, para nossa infelicidade, como não tinha tido nenhuma política pública de reforma tributária no país, os dados continuavam os mesmos, né? As mulheres negras continuavam pagando proporcionalmente mais impostos sobre o consumo, entre outras desigualdades que a gente revelou no estudo em relação à questão, por exemplo, de renda, de herança no Brasil, até por conta da colonialidade que eu disse, né? Essa perspectiva colonial do nosso país, quem é que concentra herança no Brasil? Né? São famílias brancas que vêm de um processo longo de concentração de terra, né? De riqueza. Então, repetimos o estudo e depois a Carolina vai contar um pouquinho como foi essa experiência de incidir na CEDAW. Fizemos uma roda de conversa lá em Genebra com nossas parceiras de organizações de mulheres negras, né, Gueledés e Crioula. Deixo aqui até um agradecimento para elas por terem criado esse espaço lá para a gente discutir o estudo e a incidência. Então, sempre em diálogo, né, com esses movimentos. E quando a gente voltou de Genebra, a gente fez uma reunião com vários movimentos feministas
que trabalham nos territórios, né, movimentos que estão mesmo enraizados, dialogando com as mulheres nas bases, né, como a gente fala, e apresentamos o resultado da incidência. E elas disseram assim para a gente: olha, muito interessante, mas como é que a gente vai dialogar isso com mais mulheres? Isso precisa entrar na agenda dos movimentos sociais, porque são agendas que já são imensas, né? Que envolvem segurança alimentar, obviamente, o enfrentamento à violência e ao feminicídio, mas assim, a segurança alimentar, a saúde, a educação, o bem viver, enfim, é uma agenda múltipla que as mulheres têm que atuar. E como incorporar, então, essa dimensão? Como dialogar com mais mulheres sobre isso? Porque é um processo também de aprendizagem, de debate. Então, a gente elaborou uma publicação, que daqui a pouco eu vou mostrar aqui a carinha dela para vocês, mas antes de chegar nela, é uma. Ih, já deu meus 10 minutos. Vou pedir mais um minuto, tá, Clélia? Só para dizer como é que isso agora está refletindo na nossa questão da política de cuidados. De novo, a gente tem um problema de austeridade fiscal, então, aquela primeira lei foi derrubada, mas criou-se uma outra agora, que é o arcabouço fiscal, que também desfinancia as políticas que impactam as mulheres. Embora a gente tenha tido uma reforma tributária sobre o consumo, a reforma sobre herança e patrimônio ainda não aconteceu. Então, a Política Nacional de Cuidados foi lançada pelo governo em 2023, pelo governo Lula. Tiveram audiências públicas que a gente participou, mas também somos críticos, porque é sempre reduzido, é difícil. O acesso ao digital no Brasil ainda é restrito, né? Tem uma exclusão, mas enfim, foram feitas muitas escutas, a gente precisa reconhecer que foi positivo. O governo incidiu no parlamento e aprovou uma lei que institui a Política Nacional de Cuidados um ano depois, em 2024, e esse ano vai ser elaborado, então, o plano, né, que é onde vai aparecer a governança, as diretrizes, o orçamento, mas quem é que vai financiar essa política se a gente continua a cortar recursos? Então, o que a gente está defendendo é que a justiça fiscal pode ser uma fonte de recursos para isso. Eu vou ser bem brasileira e vou contra o tempo aqui, mas eu vou mostrar pelo menos a cara da nossa publicação, Desigualdade no Bolso, Guia sobre Justiça Fiscal para Mulheres Brasileiras. A ideia, né, é que seja, então, um material, né, conta a história de 3 gerações de mulheres, mãe, filha, avó, e os desafios que elas enfrentam, né, com a questão fiscal e tributária no Brasil. Convido educadoras e educadores populares que tiverem, porventura, aqui na sala, que possam acessar esse material. E é isso, gente. Desculpem por passar o tempo. Obrigada. Muchísimas gracias, Carmela. Nos preguntaba Wanda Montero si podíamos compartir el estudio. Les he dejado un enlace a la publicación que la Tindad hizo respecto de la publicación de Inés, que así se enteran un poco más de toda la historia. A continuación, tenemos Carolina Finete. Antes de presentarla, solo quería hacer eh, una mención corta sobre algo que tú mencionaste, Carmela, y es que justamente en unos estudios que se realizaron junto con la FTC hace un par de años, como entendiendo las respuestas ante el COVID, ante la pandemia, y se veían un sinnúmero de medidas en cada país, unas listas gigantes. Pero cuando íbamos a revisar temas presupuestarios, eso no significaba, o sea, digamos, del total, del número de medidas, las medidas que atendían a las mujeres o a las familias eran mucho más de la mitad solamente ese grupo. Pero en términos presupuestarios, era, no recuerdo exactamente la cifra, pero era de un dígito, o sea, era menos del 10%, ¿no? Entonces eso da un poco cuenta de que
si bien nuestras sociedades tienen buenas intenciones en términos de política, a veces eso no se termina de traducir en financiamiento, como tú decías, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos que nuestra movilización enfrenta. Así que bueno, cerrando mi paréntesis, le doy la bienvenida ahora sí a Carolina. Muchas gracias por estar acá también. Carolina es parte de Justice Network, es investigadora y activista en derechos humanos y educación en esta organización. Su trayectoria profesional incluye investigación, movilización internacional, evaluación de políticas y docencia. Se interesa especialmente en cómo los sistemas fiscales pueden apoyar los derechos humanos, los servicios públicos y la justicia social. Bienvenida, Carolina, tienes 10 minutos. Todo bien. Obrigada, Clélia. Obrigada a todas por compartilhar esse espaço aqui comigo, né, e nos incluir nessa agenda. Eu acho que esse trabalho em particular que nós temos feito, né, em conjunto com o UNESCO e com o Latindade, com a Rede de Justiça Fiscal para a América Latina e o Caribe, tem sido um trabalho muito importante, não só pela pauta que está sendo trazida, né, com relação à justiça fiscal e direitos das mulheres, mas também um processo muito importante de aprendizado. E eu acho que isso não só, né, para a TJN, mas acho que para o grupo em si, né, de como assim, refinar, né, as nossas estratégias de incidência, as nossas estratégias as nossas formas de se conectar com os movimentos e de como trazer as nossas pautas, né, de forma um pouco mais efetiva dentro desses espaços. Então, eu queria compartilhar um pouquinho, né, de como que foi a nossa atuação dentro da CEDAW no ano passado, né? Nós participamos da revisão do Brasil. Então, falar um pouquinho de como foi esse processo, alguns dos desafios que a gente encontrou nesse percurso e algumas das lições que nós tivemos durante esses anos de trabalho, porque inclusive passou de anos, assim, por conta das mudanças de data, enfim. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vou colocar depois também alguns links aqui no nosso chat sobre, né, tanto o documento que nós produzimos, para que as pessoas possam ter acesso a ele, né, mas também onde que né, quem está nos acompanhando pode olhar, por exemplo, as informações sobre essa revisão, a revisão da CEDAW, né, os documentos que estiveram aí relacionados a esse processo, acho que pode ajudar aí a ter uma visão um pouquinho mais ampla, né, de como que funciona esse processo. Mas aí, caso, né, as pessoas que estão nos acompanhando não tenham muita noção de como que funciona o processo da CEDAW, né? O que é a CEDAW? Vou falar bem rapidinho sobre o que é isso. Basicamente, né, a Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, ela é uma convenção criada aí entre os países para poder determinar os direitos das mulheres, né? E os países, a partir do momento que eles são signatários dessa agenda, eles precisam passar por processos de revisão. Então, esses mecanismos servem justamente para que os países prestem contas, né, sobre essa convenção e o que tem sido feito para atingir os direitos das mulheres. Então, foi isso que a gente quis fazer parte no ano passado, né, com relação ao Brasil, juntamente, né, com os nossos parceiros a nível nacional, regional, e também mais aí a nível municipal também, né, tivemos os movimentos de mulheres que tiveram também atuando junto conosco. E aí, qual foi a parte do processo, né, que nós fizemos partes? A partir do momento que que a ONU, né, o Comitê CEDAW, lançou o relatório deles acerca do Brasil, a linha de questionamento, nós vimos que houve questionamentos relacionados à justiça fiscal e que não houve resposta do Brasil com relação a esses questionamentos, né, sobre como que tem acontecido, o que o Brasil está fazendo acerca dessa agenda. Então, foi justamente aí que nós entramos dentro dessa incidência. Então, respondendo, ok, foi perguntado, o Brasil tem problemas muito grandes relacionados a essa agenda, nada está sendo falado sobre o assunto, então aqui está a informação que nós temos, é essa nossa pauta e as sugestões, linhas de perguntas, então, para facilitar o trabalho do comitê em fiscalizar essa agenda dentro do Brasil. Então, foi isso que a gente produziu, né, como documento. Porém, a gente teve a oportunidade de participar em Genebra, né, pessoalmente, acompanhando esse processo e dialogando junto com
as membras do comitê e também junto com a delegação do Brasil, que foi representado, né, com diversas de pessoas dentro ali dos ministérios, mas principalmente ali pela ministra das Mulheres, né? E é exatamente isso. Então, tivemos a oportunidade de engajar junto com o comitê para que eles pudessem fazer certos questionamentos relacionados ao nosso relatório. Então, perguntar, né, como que está a agenda dentro do Brasil relacionada a isso? Quais são os próximos passos, né, do governo brasileiro para atuar nessa agenda? Qual é a visão, por exemplo, do Ministério das Mulheres acerca desse assunto, né? Como que isso está sendo tratado dentro do Ministério? Porque nós sabemos que enfim, justiça fiscal normalmente é uma pauta que não necessariamente está dentro do Ministério das Mulheres, mas, por exemplo, do Ministério da Fazenda, então, ou de Ministério das Relações Exteriores, né, agora com a Convenção da ONU em termos de matérias fiscais. Então, é justamente isso, esse foi o nosso trabalho ali, né, pessoalmente. Algumas das questões, né, que eu acho que nós podemos apontar aqui de aprendizagem. E aí eu convido a Carmela, convido a Clélia, convido todo mundo que está aqui participando para complementar, se você, né, discordar ou tiver alguma outra coisa que eu esqueci. Mas, basicamente, algumas questões que eu percebi que eu acho que podem também afetar o trabalho de algumas organizações que queiram fazer parte desse espaço. Que é, primeiro, questão de financiamento, né? A crise de liquidez da ONU tem afetado muito, de forma muito grande, a possibilidade de participação dos movimentos dentro desses espaços. E aí eu estou falando, por exemplo, não só a questão de que muitas das sessões hoje em dia não são mais híbridas, o que não deixa, não faz com que os movimentos, por exemplo, que não podem ir pessoalmente, possam, por exemplo, acompanhar as sessões, né, demandar das suas delegações alguma ação relativa a um tópico específico que foi falado. Então, essas discussões começam, pouco a pouco, a ficar mais fechadas e menos inclusivas, né? E, além disso, também diminuiu os incentivos, por exemplo, de participação dos movimentos diretamente, né? Existia, e não sei até que ponto isso ainda está acontecendo, não ouvi mais ninguém falando sobre isso, mas existia um certo incentivo financeiro da ONU, né, em possibilitar a participação dos movimentos, isso também não está sendo mais providenciado, né, por conta dessa crise. E aí, a partir disso também, né, a questão de que em si os locais onde ocorrem essas reuniões muitas vezes já são inacessíveis por si só. Então, não só a questão de serem lugares caros, né, Genebra, Nova York, né, muito difícil para uma organização pequena, por exemplo, poder financiar isso, mas também em questão de visto, né, muitos representantes não são capazes de participar por conta de terem vistos negados para essa participação, não é todo mundo que tem a possibilidade, né, de ter, por exemplo, um visto diplomático para poder estar dentro desses espaços, e também em questão de linguagem, né? Porque, embora a ONU ela tenha linguagens oficiais, não são todas as linguagens que estão inclusas nisso. Inclusive, também teve corte em termos de tradução, né? Disponibilidade de tradução dentro das sessões. Então, por exemplo, no nosso caso, né, da revisão do Brasil, essa tradução ela foi providenciada por uma organização que estava apoiando ali a revisão do Brasil, mas não foi providenciada pela ONU, né? Então, imagina como que como que as organizações do terceiro setor brasileiras não podem se comunicar em português, né, junto com o comitê. Isso teria afetado de forma muito grave, né, essa possibilidade de atuação. E também os processos em si só, porque né, quem faz algum tipo de incidência aí relacionada ao sistema ONU sabe que são processos extremamente complicados, muitas vezes não são claros, né, não tem ali um passo a passo certo no site ali do comitê que você está acompanhando, e isso é um processo por si só, a necessidade da gente buscar essa informação, tentar ter uma visão do processo. Isso foi uma grande parte do nosso trabalho no ano passado com o CEDAW, de realmente entender como que funciona, como que a gente pode incidir nesse espaço. Então, é uma dificuldade que nós enfrentamos também, de aprender como lidar com esse espaço e onde incidir de maneira mais efetiva, onde faria mais sentido para a gente estar, né, engajando. E aí, último ponto também, a questão de que, não só por conta da crise financeira, mas ao longo dos anos, né, os membros do comitê muitas vezes estão super sobrecarregados, né? Não tem gente suficiente trabalhando nesses espaços. Então, se você vê, gente, a gente precisa até ter um pouco de empatia, assim, com as pessoas que estão trabalhando ali, porque a agenda é completamente assim, insano mesmo, assim, é um nível de trabalho assim, e de comprometimento que envolve muita gente,
muitas demandas. Então, assim, entender que a gente precisa adaptar, e aí já passando, né, o que que a gente fez e o que que talvez faça sentido para a gente assim, como terceiro setor, né, e para os movimentos também considerarem aí na sua atuação trazer todas as nossas informações de maneira muito objetiva e muito resumida, assim. Então, não é em questão de perder conteúdo, né, ou de perder qualidade, mas no sentido de adaptar como que a nossa mensagem vai ser recebida. Então, por exemplo, no relatório, né, pensa aí, são nas revisões, né, do Brasil, por exemplo, 6 países ao mesmo tempo, cada relatório, 6.600 palavras, estão aí de 10 a 20 páginas, dependendo. E aí, 50 relatórios por país, 25 a 50 relatórios por país. Imagina a cabeça do membro do comitê, como que está naquele momento, sabe? De tanta informação. Então, por exemplo, a gente tem o nosso relatório completo, todos os dados, né? Todo apontando tudo. Por que não fazer, por exemplo, uma página resumindo esses achados, né? Sugerindo algumas questões que o membro do comitê pode trazer ali para a delegação, né? Então, assim, trazendo um pouco essa facilidade para o membro do comitê, né? Para que ele possa entender o que que a gente está fazendo, por que que a gente está trazendo essa demanda e o que que ele pode fazer sobre isso. Então, tentar, de fato, né, trazer uma adaptação para esse espaço. Né? Apesar de todas as questões difíceis que eu falei, só para finalizar, né? Por que que ainda, ao meu ver, ainda compensa a gente participar desses espaços, né? Por mais que seja muito difícil, né? E de certa forma bastante inacessível e custoso, assim. Porque são poucos os espaços em que nós temos, como terceiro setor, não só a possibilidade de trazer a nossa demanda, mas em que o nosso país, né, ou enfim, a pessoa que a gente está ali tentando trazer a nossa mensagem, tem a obrigação de responder. E eu acho que isso é uma das questões mais importantes nesses mecanismos da ONU, incluindo a CEDAW, que é a gente poder demandar dos governos, ok, e aí? O que que você está fazendo? E a gente ter o poder, né, utilizar esse espaço, ter a possibilidade da ONU nos, né, dando um apoio nessa incidência e ter uma resposta, e a partir disso, não ser um projeto final, né, ok, a gente tem a resposta do Brasil, agora está resolvido, por exemplo, não. De poder usar, ok, essa foi a resposta deles, e a partir disso desenvolver a nossa incidência ao longo do ano. Então, poder cobrar, por exemplo, você falou isso durante a CEDAW, você prometeu que teria atingido essa meta tal, sei lá, até o mês do ano, e a partir disso ir desenvolvendo, mas ter um mecanismo legalmente, né, vinculante, alguma coisa que nós podemos utilizar durante o ano para cobrar dentro das esferas, por exemplo, nacional, regional, e incidindo nessa agenda. Então, por isso, eu acho que é ainda um mecanismos que valem muito a pena a gente participar, mas justamente por todas as barreiras, todas as dificuldades, investimento de tempo que a gente precisa, né, estudar e entender um pouquinho mais em detalhe para poder usar de maneira mais efetiva mesmo e poder trazer aí as nossas mensagens. Muchísimas gracias, Carolina. En efecto, yo creo que todas aquí y todos aquí conectamos un poco con las limitaciones que mencionaste. Yo creo que algo que les sumaría, sobre todo en los temas de justicia fiscal, es que a veces solo las palabras justicia fiscal dan un poco de miedo. Suenan técnicas, suenan lejanas, suenan extrañas, ¿no? A nuestro quehacer diario, pero en realidad, una vez que entendemos un poco de qué se trata, ya lo podemos relacionar con nuestra cotidianidad y con nuestro deber cívico también, ¿no? De hacer parte de que las cosas, de que el Estado, de que las leyes, las políticas públicas funcionen para nosotras y nosotros. Así que creo que también hay un llamado, sí, como abrirnos a la posibilidad de explorar también, no solamente la justicia fiscal, sino cualquiera terminología, áreas del conocimiento, herramientas que día a día van surgiendo, ¿no? Porque siempre que podamos entender un poco de qué se tratan, posiblemente vamos a ver formas en que pueden apoyar nuestro trabajo. Así que en ese sentido creo que esa sería una invitación adicional que yo compartiría. Y a continuación a María Regina Paiva. Regina, muchas gracias por estar con nosotras y con nosotros acá.
En este caso, hemos querido que no solamente compartamos una experiencia, que es la de CEDAW, que ya hemos compartido, sino que encontremos o exploremos algunas otras posibilidades, procesos, experiencias y aprendizajes relacionados, ¿no? Por eso tenemos aquí a Regina. Ella es auditora fiscal en la Administración Tributaria Federal, directora de Estudios Técnicos de Sindifisco Nacional y segunda vicepresidenta del Instituto de Justicia Fiscal de Brasil. Su amplia experiencia en el ámbito fiscal y en la elaboración de propuestas desde la base aporta una perspectiva única a este debate también. Bienvenida, Regina. Bom, muito obrigada. Peço desculpas porque a minha conexão está muito instável. Eu perdi uma parte da fala da Carolina, não pude acompanhar. Tentei entrar pelo celular, foi uma confusão. Parece que agora melhorou. Então, eu quero. Sim, primeira vez que me derruba uma conexão. Não é comum acontecer. Então, quero agradecer a Clélia pelo convite, a Latindai e também a Rede de Justiça Fiscal, dizer que para mim é uma honra poder compartilhar essa mesa, essa discussão com o INESC e com a Tax Justice, na figura da Carolina e da Carmela, que são organizações que têm essa interface muito potente com o movimento social para tratar dessas questões tributárias e fiscais, questões de orçamento, que às vezes são, digamos assim, ficam restritas a um ambiente muito fechado, não é? Que supostamente só as pessoas com muito conhecimento é que podem discutir, conhecer e propor. Então, o trabalho que faz o INESC e também a Tax Justice, que nós estamos fazendo também no IJF, no Instituto de Justiça Fiscal, ele mostra que é possível que a gente compartilhar este conhecimento e essas análises com a população e a sociedade em geral. Então, me chamou a atenção a grande pergunta que eu gostaria de fazer e responder, tentar responder nesses breves minutos aqui da minha fala, é como a gente pode conseguir políticas tributárias e fiscais que colaborem na diminuição da desigualdade de gênero. E quando a Carmela estava falando daquele estudo do INESC que saiu em 2016, eu não esqueço porque foi de fato, como ela comentou, um estudo muito marcante, não é? Que se constatou que as mulheres negras elas pagavam mais impostos. E por que elas pagavam mais impostos? Porque vejam bem, a tributação não só no Brasil, mas na América Latina, ela é muito fincada ou calcada, não sei como se traduz para o espanhol, mas ela é marcadamente sobre o consumo, ou seja, tanto faz quanto ganha a pessoa, elas vão pagar o mesmo imposto. Então, se é fortemente baseado na tributação sobre o consumo, aquilo que as famílias têm que comprar. As pessoas de mais baixa renda são as que consomem mais. E as mulheres negras são aquelas que estão na base da pirâmide social, por óbvio, é uma intuição, uma questão de lógica, a gente deduz que as mulheres negras é a que acabam pagando mais impostos proporcionalmente ao que elas ganham. Mas claro que a gente não pode ficar só no, vamos dizer assim, na intuição. A gente precisa também dos números, né? E aí eu já parabenizo esses trabalhos todos, inclusive essa atualização que o INESC fez também, a Tax Justice. E o que eu gostaria de comentar brevemente aqui, porque é o meu viés, digamos assim, eu trabalhei na administração tributária, então essa é a minha praia, digamos assim, que nós podemos abordar essa questão sobre dois pontos de vista. O primeiro é sobre o imposto de renda das pessoas físicas, e o segundo é sobre esse imposto sobre consumo. O Instituto de Justiça Fiscal fez 2 estudos já sobre tributação e igualdade de gênero. O que a gente constata nesses estudos? Em primeiro lugar, quando a gente olha o número de declarantes por faixa de renda, do imposto de renda, obviamente, nós vemos que o número de homens é muito superior ao de mulheres.
E quando a gente chega nas rendas mais altas, nós estamos falando de mais de 320 salários mínimos no Brasil, nós temos. Travou. Desculpe, Que perdimos a Regina. congelou ou posso continuar? Ah, estás de vuelta, sí. Te escuchamos. Tá. Tá difícil, perdão. Então, eu estava rapidamente. Número de declarantes homens muito maior que o número de declarantes mulheres. Quando a gente olha todas as faixas de renda nessa pesquisa, a gente vê que as mulheres ganham menos em praticamente todas as faixas de renda, tá? E também a acumulação de patrimônio. A acumulação dos homens fica em torno de 70% e das mulheres só 30%. Então, nós vemos que no imposto de renda, essa desigualdade é muito pronunciada. E o que a gente fazer para melhorar? Já que nós estamos aqui tentando verificar o que a gente pode fazer para melhorar. No Instituto de Justiça Fiscal, defendemos que nós precisamos cobrar mais dos super ricos. Por quê? Porque a maior parte da renda dos super ricos é oriunda de lucros e dividendos distribuídos que são totalmente isentos de imposto de renda. Como os homens são a maioria, a grande maioria que recebe esses rendimentos isentos, logicamente se estabelece um viés que, embora não esteja escrito, né, porque a alíquota em si é a mesma, não importa gênero ou raça, a alíquota é a mesma, mas na verdade aquela carga que é suportada pelas mulheres é muito maior. Então, isso já dá uma desproporção muito grande. Se nós seguirmos no Brasil voltar a tributar lucros e dividendos, a gente já dá um passo muito grande em relação a essa desigualdade de gênero. Agora eu vou falar então rapidamente sobre a tributação sobre o consumo. Vocês devem saber que no ano de 2023 foi aprovada uma grande reforma tributária aqui no Brasil sobre os tributos só sobre o consumo. Não se abordou naquele momento o tributo sobre a renda. Então, mas até essa reforma, a gente tinha uma situação muito inusitada. Por exemplo, produtos que eram ligados à condição fisiológica inafastável do sexo feminino ou ao trabalho reprodutivo, eles são muito mais tributados se a gente comparar com os produtos que forem destinados ao público masculino. Por exemplo, a gente tinha uma diferença muito grande, deixa eu consultar aqui, preservativos, por exemplo, o total de imposto sobre consumo era 9,25%. Nos anticoncepcionais, que são consumidos por mulheres, 30%. O Viagra, que é um produto de uso masculino, por exemplo, tinha 18% de imposto. Então, a gente vê diferenças marcantes. Por exemplo, se a gente tem um produto que são pomadas preventivas de assaduras e pomadas hidratantes para mamilos durante a amamentação, que é um produto consumido exclusivamente por mulheres. A alíquota era de 37%. Aí nós vamos constar um produto que está mais ou menos dentro do mesmo local da tabela de incidência, que é a cera automotiva, a tributação era menor, 33%, ou seja, a automotiva em geral está ligado mais ao consumo masculino. Então, a gente vê que produtos que são a condição fisiológica da mulher e também produtos destinados ao cuidado são muito mais tributados que aqueles que são consumidos por público majoritariamente masculino. Então, não existe, na verdade, uma justificativa concreta para essa discriminação implícita em relação às mulheres. Não se sabe, né? Nós temos que questionar, afinal, as mulheres são mais afetadas pela tributação por conta dos produtos essenciais femininos e ligados ao cuidado, ou ao contrário?
esses produtos são desproporcionalmente tributados por serem consumidos majoritariamente por mulheres. Ou seja, a gente tem que se perguntar se a tributação é elevada porque é consumido por mulheres ou porque são justamente destinados ao trabalho das mulheres, trabalho principalmente ao trabalho reprodutivo. E aí nós tivemos nessa reforma, ainda não há um estudo conclusivo sobre exatamente como vai ficar. Nós tivemos alguns avanços nessa reforma, por exemplo, e que não foi de graça, não caiu do céu, como a gente fala, ele foi fruto de um trabalho intenso de muitas mulheres que ficaram lá percorrendo o Congresso Nacional, que ficaram enviando estudos e análises para parlamentares, senadores e deputados que participaram de audiências públicas, não é, que é sobre o tema, que houve muitas audiências públicas. Então, houve alguns avanços positivos nessa reforma, que foi, por exemplo, agora está na Constituição Federal de que é obrigatório fazer uma verificação a cada 5 anos do impacto na questão de gênero sobre os benefícios fiscais concedidos. Bom, foi um avanço, porque isso nunca sequer tinha estado na Constituição. Também outro avanço foi que o princípio da justiça fiscal agora é um princípio constitucional. Claro que nós sempre precisamos materializar esse princípio, mas pelo menos agora ele está colocado na Constituição Federal. Outro avanço que a gente teve foi que os produtos destinados à saúde menstrual, eles tiveram sua tributação reduzida. E, ao mesmo tempo, nós tivemos também a definição de produtos da cesta básica que foram isentos de imposto. Esses produtos que são ligados ao consumo, o que acontece? As mulheres que são chefes de família, que no Brasil, inclusive, os lares chefiados por mulheres está 52% em relação aos chefiados pelos homens. Então, se consome mais esses produtos, é muito bom que esses produtos tenham uma alíquota zerada, porque isso vai melhorar, vai diminuir a desigualdade de gênero nessa tributação. Também foi previsto o mecanismo de devolução que se chama o cashback, né? Que já existe em alguns países. Aqui no estado que eu resido, que é no Rio Grande do Sul, já existe esse mecanismo, mas ele é insuficiente, porque, por exemplo, pessoas que estão na faixa de um salário mínimo, um pouco mais, já não vão poder ser beneficiadas com esse mecanismo do cashback. Então, por um lado, ele vamos dizer assim, ele aponta num sentido bastante inovador aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele ainda está carecendo de uma regulamentação mais efetiva, de beneficiar mais pessoas. E, então, a gente teve esses pontos positivos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se perguntar: que órgão ou que entidade vai fazer esta verificação do impacto na desigualdade de gênero a cada 5 anos? Ainda não sabemos. Outra coisa que foi também, que está sendo até pouco falada, é que os armamentos tiveram a sua tributação bastante reduzida. E a gente sabe, né, que as mulheres, enfim, elas podem ser vítimas de feminicídio, em geral, com armas de fogo. Se essa tributação das armas de fogo ela é muito baixa, né, pode favorecer o aumento do consumo de armas. Isso aí não é uma coisa muito boa para nós mulheres. Então, na verdade, a gente tem, já para encaminhar para a minha conclusão, na nossa avaliação do Instituto Justiça Fiscal, o governo brasileiro deveria ter começado a reforma pelo imposto de renda, como ontem foi anunciado aqui no Brasil,
uma isenção para pessoas que ganham até 5 mil reais. Isso foi extremamente positivo, é uma medida que a gente tem que saudar, porque beneficia as pessoas que ganham menos, mas a gente sabe que vai haver uma grande disputa no Congresso Nacional, não é? Ao mesmo tempo em que o presidente da Câmara dos Deputados anuncia que vai ser parceiro, né, do governo em aprovar essa medida, ele já deixou a entender que, bom, nós vamos aprovar, mas a gente quer cortar gasto, quer fazer reformas administrativas, ou seja, não sabemos bem como é que vai ser. Então, a gente pensa ainda no Instituto, que teria sido melhor quando o governo tinha mais capital político começar pela reforma do imposto de renda, porque essa reforma do imposto de renda, como eu falei antes, se nós voltarmos a tributar lucros e dividendos, favorece muito mais as mulheres. Então, mas o governo optou por essa reforma do consumo, que, enfim, ela pretende modernizar o sistema tributário brasileiro. Só que essas propostas de reforma, elas estão baseadas assim nessa facilitação, também nos princípios da eficiência, da transparência, mas a questão da igualdade, ela permanece oculta, digamos assim, né? O governo quer estimular o crescimento, atrair investimentos, isso é bom para o país, obviamente, né? Mas a gente percebe assim que as questões de fundo, assim, no que se refere à desigualdade de gênero, elas ficam ao largo. Tá dando problema na conexão de novo? Não? Tá tudo bem? Tá. Todo bien, Regina. Enfim, concluindo, a gente tem muito ainda para caminhar, não é? Nós temos que fazer essa interface com a sociedade para poder levar esses estudos, essas análises que a gente faz para esse conjunto de, não só de mulheres, né? Porque a nossa luta feminista não é exclusivamente para mulheres, né? Nós queremos um mundo melhor para todas as pessoas, né? Não apenas para as mulheres. Então, eu agradeço novamente por ter compartilhado esse espaço com vocês e me coloco à disposição para alguma pergunta aí. Já peço desculpas, mas realmente a conexão aqui, eu nem sei se já não me esqueci da metade que eu ia falar, porque esse problema aqui ficou bem complicado. Obrigada. Muchísimas gracias, Regina, por compartirnos estas experiencias y por un poco dejarnos con algunas reflexiones también sobre el camino que tenemos enfrente. Quiero hacer una invitación a quienes participan a que también nos compartan sus preguntas, sus reflexiones, sus perspectivas respecto de lo que se ha conversado acá en el chat. Lastimosamente por el formato de webinar no podemos activar micrófonos, ¿no? Pero al menos está disponible la opción del chat. Mientras tanto, yo quisiera preguntarles algo a las tres, y es si hubiese algo que ustedes cambiarían en la forma en la que estamos eh, si generando estas movilizaciones conjuntas. Si hubiese algo, ustedes tuvieran una varita mágica en la que no hay poderes políticos, no hay restricciones de presupuesto, no hay limitaciones de tiempo, ¿qué cambio elegirían ustedes en la forma en la que los movimientos sociales estamos trabajando estos temas ahora? ¿Les parece si vamos en el orden al revés? Empezamos por Regina, luego con Carolina y luego vamos con Carmela. Bom, sempre essa pergunta ela não é muito fácil, né, de ser respondida. Eu recordo que até alguns anos atrás, no Brasil, não se falava em redução de desigualdade pelo lado da tributação. Nós só conseguimos falar pelo lado do gasto público, ou seja, nós temos que ter políticas públicas, nós temos que investir
em saúde, em educação, e com isso nós vamos reduzir desigualdade de gênero. Então, da forma, inclusive, como a Carmela estava colocando, desse primeiro estudo do INESC, nós vemos que esse discurso começou a mudar e não faz muito tempo. Nós tivemos 40 anos de política, de doutrina, entre aspas, neoliberal, não só no Brasil, na América Latina como um todo, em que a gente era obrigado a cortar gastos, em que nós éramos proibidos de falar em aumentar impostos, né? Então, nós já demos um passo gigantesco em relação a isso, porque até bem pouco tempo não se conseguia penetrar nesse espaço. E veja, ontem mesmo, como eu havia referido, o presidente Lula anunciou essa medida de cobrança dos super ricos. É tímida na nossa avaliação, ela, claro, nós sempre queremos mais, mas ela coloca em discussão na sociedade, ela põe um assunto. O Brasil é um país muito desigual, nós precisamos cobrar mais das pessoas que ganham mais, isso inclusive está na nossa Constituição. E quando eu penso, então, nos movimentos sociais, eu acho que a gente tem que estar nos espaços, estar nas periferias. Nós podemos tentar construir. Aqui eu faço um trabalho num coletivo em Porto Alegre, que se reúne mulheres para costurar. E então eu vou lá eventualmente, nós conversamos sobre orçamento, sobre desigualdade econômica, enfim, dentro da linguagem que é possível de trabalhar, não é? Então a gente tem que ocupar esses espaços, nós temos que seguir, evidentemente, produzindo estudos e análise, mas nós temos que ocupar esse espaço, nós temos que nos dirigir às periferias ou às comunidades mais carentes e fazer um esforço lá. Nós temos muita atividade no Instituto que é de educação fiscal. Então, a gente tem procurado ir mais nesses espaços para conseguir, enfim, ter a nossa narrativa. De momento, é o que eu consigo pensar, assim, sobre... Eu acho que a gente está no caminho, mas é que eu acho que o mais importante não é exatamente onde nós vamos chegar, mas é esse processo todo, que não é fácil. É uma coisa que Absolutamente. está sendo construída, então eu não me preocuparia assim tanto, o que precisamos mudar, o que precisamos ser feito. Eu acho que estamos fazendo. Eu acho que o mais importante é esse processo. Muchísimas gracias. Creo que estoy con el internet un poco interrumpido. Muchas gracias, Regina. Perdón si te corté. Carolina, te escuchamos. Né, obrigada pela pergunta, Clélia. Eu acho que pensando assim, nesse processo, né, de construir essa incidência junto com os movimentos, o que se eu pudesse, assim, fazer um desejo, seria para a gente poder ter a presença, né, de todos os movimentos em todas as etapas do processo, porque como eu estava falando, né? Não só por questão de limitação, assim, de financeira ou limitação de tempo, obviamente a gente não tem como, né? Por exemplo, ter todas as pessoas que estão fazendo parte do processo, por exemplo, em Genebra, ou da mesma forma, né? Todo mundo que estava em Genebra presente enfim, nas reuniões ali, mais a níveis municipal, a nível, né, regional, nacional. Então, assim, às vezes é uma pena isso, né? Porque eu acho que é muito importante que a gente possa trazer a visão de diferentes pessoas em diferentes etapas. E a gente tenta fazer isso, né? Acho que, em certa medida, a gente tem conseguido, né, trazer esse movimento, né? De tentar trazer diferentes visões ali dentro desses espaços. Mas se a gente tivesse a possibilidade de sempre contar, né, com pessoas de diferentes... com trabalhos em diferentes níveis e localidades, seria muito bom. E com certeza sumaria esse processo, então, com certeza, seria excelente. Eu Gracias, acho Carolina. Vale la pena essa soñar. Te escuchamos, Regina. ¿Dijiste algo? ¿Alguien é dijo algo? Carmela agora? Ay, Sou eu? Carmela, ya. Sí, perdí de la pantalla por un momento. Te escuchamos, Perdão. Carmela. Não, eu acho que a Regina e a Carolina tocaram nas principais questões, né? Acesso dos movimentos aos espaços
Isso tem acontecido muito, inclusive, na questão agora climática, onde tudo está sendo decidido sem conversar com quem está vivendo esses impactos, e eles são mais perversos para as mulheres e meninas, né? Como a gente sabe. Então, assim, os mecanismos de instrumento social que o Brasil tem, eles precisam ser renovados, eles são insuficientes hoje para a nossa realidade. Os conselhos, as conferências, toda essa tradição que vem da Constituição de 88, e a participação digital é muito precária, porque o Brasil não tem uma regulamentação das big techs, a gente tem uma disputa muito perversa na internet, né, de conteúdos agora, então, que as próprias empresas estão declarando, né, ser a extrema-direita no mundo. Está cada vez mais difícil a gente fazer uma disputa na internet, soma-se a isso o fato de o Brasil ter uma exclusão digital, principalmente no meio rural, né, nos territórios indígenas, quilombolas. Então, esse tipo de participação com uma linguagem técnica não faz sentido. Então, eu iria, para complementar as minhas colegas que falaram antes, porque isso que a Regina traz, de estar lá, então, se a internet está tão ruim, a gente tem que ir lá conversar com as pessoas pessoalmente. Eu acho, inclusive, que a gente teria que fazer uma discussão aí com os financiadores das ONGs e da cooperação, para que a gente volte a ter recursos para fazer atividades presenciais. Eu sei que tem uma crise nesse sentido também, mas não dá para a gente ficar só no virtual. As pessoas estão cansadas, a competição é cruel, enfim. Eu acho que a gente tem que ir mesmo, e eu bateria na tecla da participação. Quais são os espaços de participação que o governo dá conta de criar? Agora, para criar espaço de participação novo, com muita gente, precisa de orçamento, porque participação é política pública, né? Assim como dados abertos é política pública, transparência não tem investimento, nunca teve. A gente tem uma reputação muito boa internacionalmente, o Brasil, em transparência e dados abertos, né? Mas quem acessa esses dados? É a iniciativa privada, não são os movimentos sociais. Então, acho que a gente tem que fazer uma discussão aí sobre quem participa, como participa, para fechar. As mulheres sempre participaram mais do que os cientistas políticos falam, né? Das políticas quentes, né? As políticas femininas, social, saúde, educação. Mas os indígenas querem falar sobre o modelo econômico para discutir esses impactos climáticos, sobre essas decisões de qual é o papel do Brasil nesse jogo econômico de exportação de commodities, de mineração. Então, essas políticas frias masculinas da economia, né, minas e energia, etc., que nos impactam, nunca foram objeto de participação social no Brasil. Nunca teve uma conferência nacional para discutir modelo econômico, e agora a gente quer discutir. Obrigada. Muchísimas gracias a las tres por invitarnos a soñar, como decía hace un ratito. Tenemos dos preguntas que creo que son bastante concretas en las cajitas de preguntas y respuestas. Así que, bueno, la primera es de Wanda Montero, que agradece pues sus presentaciones. Dice, Regina mencionaba un grupo de bienes mayormente consumido por mujeres, como anticonceptivos, cosméticos. No me quedó claro si la tributación de estos bienes se redujo con la reforma al impuesto sobre el consumo de 2023 o esta es una agenda futura. Gina, creo que esa es un poco más contigo. Cuéntanos. Sim, muito boa a pergunta. Eu acho que eu comentei que ainda não foi feito nenhum estudo conclusivo após a reforma. Mas, a princípio, né, supondo que agora os bens, essas mercadorias, estão com uma alíquota que é igual para praticamente todas, supostamente esta diferença tenderia a diminuir. Mas ainda não temos estudos e análises conclusivas a respeito. Em princípio, sim, né? Mas, por exemplo, tem o caso das armas, como eu citei,
né? Nós temos, por exemplo, os anticoncepcionais, eles não foram colocados em produtos com alíquota zero. É um produto de consumo feminino. Tem algumas coisas que ainda a gente não entendeu como sendo que vão diminuir. Mas vou ficar devendo para o colega que perguntou, porque nós ainda não concluímos. Ontem mesmo eu já perguntei para esse grupo que estuda basicamente essa questão, nós não fizemos ainda essa análise. Mas, a princípio, sim, vários produtos vão tender a ficar mais ou menos uniformes, mas nem todos. Muchas gracias, Reina. Y hay experiencias también, ¿no? En otros países como Argentina, donde se movilizó mucho respecto de los impuestos en los productos de higiene femenina, etcétera. Y esta creo que fue capaz de las campañas más exitosas en esta línea. Creo que el solo hecho de preguntarnos si estas diferencias existen en nuestros países ya también es un paso. Pero bueno, claramente ahí quedamos con la deuda todos, con la tarea de ir a revisar un poco en qué desembocó eso. La siguiente pregunta, muchas gracias, Wanda, por tu pregunta. No tengo el nombre, se llama Anonymous Attendee, pero dice lo siguiente: ¿es posible que Lula lleve una agenda de reformas de la gobernanza tributaria global a BRICS? Y en la misma línea, ¿seguirá impulsando la agenda tributaria en el G20? Mm, ¿Alguna que se anime a responder? Carolina. Eu posso, eu posso tentar trazer um pouco essa agenda. Assim, a gente tem essa esperança de que essa agenda vai ser trazida até por exemplo, a liderança que o Brasil teve aí nessa agenda com relação ao G20 no ano passado. Mas, assim, algumas questões que eu tenho em mente, por exemplo, é com relação agora à mudança de liderança do G20, né, para a África do Sul. Então, assim, obviamente a influência do Brasil acaba diminuindo por essa troca de liderança. Então, a gente não sabe até que ponto, né, vai ser possível para o Brasil trazer essa agenda e com que força. Mas, enfim, para nós faz sentido que isso seja dado continuidade de certa maneira. Mas a gente sabe, por exemplo, também que existe, né, outras pautas aí, até se a gente conectar um pouco é, com a Convenção da ONU em termos de matérias fiscais, né, que existe uma certa pressão também para assuntos relacionados, por exemplo, a fluxos financeiros ilícitos. Então, a gente não sabe até que ponto essas agendas, que de certa forma, né, têm sido pautadas dentro desse espaço da Convenção, se também vão ser, se vai ter, né, essa não diria competição, assim, mas essa conversa, né, entre os temas, qual que vai ser priorizado aí dentro do G20 também. Então, algo para a gente estar acompanhando. E nos BRICS, assim, a liderança do Brasil esse ano, então esperamos também que essa agenda venha com força, mas, de novo, é muito difícil a gente, enfim, se outras companheiras tiverem aí um pouco mais de informação através disso, mas é muito difícil a gente determinar se de fato isso vai ser uma agenda forte ou não. Esperamos que sim. Muchas gracias, Carolina. Creo que un poco esa es la tarea, ¿no? Que tenemos con las limitaciones que suponen ciertos espacios, no solamente de acceso, ¿no? Sino también incluso de lenguaje, de intereses, porque a veces es una situación de conectar con las motivaciones que nuestras contrapartes tienen y un poco alinear en ese sentido nuestro discurso o los recursos que también generamos o los espacios en los que compartimos, ¿no? Entonces, creo que igual aprovecho la pregunta para darnos como ese recordatorio a todos de la tarea que tenemos en, en, en ejecución, como dijo Regina. Y creo que no tenemos ninguna otra pregunta, así que les invitaría a que hagamos una ronda Solo de cierre. quería solo complementar lo que Carolina estava, queria completar o que Carolina estava dizendo em relação aos BRICS. Nós, no Instituto, enviamos documentos justamente para que o Brasil possa liderar esse combate às triangulações nas operações de comércio exterior,
nesses fluxos que nós acabamos exportando mercadorias e esses recursos não são recebidos integralmente no Brasil ou não são tributados de forma correta. Então, a gente está tentando, mas, como ela falou, é bem difícil, né? E a questão da tributação dos mais ricos, bom, eu entendo que o Brasil vai seguir nessa linha, tanto que ontem apresentou essa proposta, que ainda é tímida, na nossa opinião, mas ela encaminha no sentido de tributar os mais ricos, né? Na tributação mínima, digamos assim. Inclusive inspirada, né, nesse modelo aí que era da OCDE, né, que só nos serve para inspirar a cobrar dos mais ricos, né? Porque a tributação mesmo que eles defendem não atende os nossos interesses, né? Era isso. Obrigada. Gracias, Regina. Creo que en esta propuesta de hacer las menciones de cierre, voy a aprovechar justo la intervención de Regina para dejar la mía también. Y creo que eh, uno de los retos que tenemos, no solamente para quienes movilizamos, sino también para quienes hacen tributación, política fiscal en los países, es que cada día nos levantamos y básicamente vivimos en un mundo ligeramente distinto que el del día anterior, ¿no? Las cosas se están moviendo tan rápido, las formas de producir, las formas de consumir, las formas de hacer transacciones. em, la tecnología, todo esto hace que las cosas cambien de una forma tan fuerte en tan poco tiempo que lo que estamos haciendo en muchas formas es tratando de alcanzar ese movimiento, ¿no? Y un poco la, la respuesta desde nuestro lado es más, no sé si la palabra es pasiva, pero al menos es de seguir, ¿no? Porque un poco de tratar de estar al ritmo de los cambios que hay alrededor. Y creo que espacios como la Convención de Naciones Unidas, espacios como la Plataforma Tributaria para América Latina y el Caribe, espacios en los que se propone este diálogo, esta coordinación, no solamente entre países, sino también entre sectores, público, privado, sociedad civil, ayudan un poco a que esta respuesta que tengamos al menos sea un poco más quizás con menos probabilidad de falla, ¿no? En el sentido de que si alguien ya probó algo y yo puedo aprender de eso, quizás me ahorro un poco de tiempo en la historia. Entonces, quisiera también dejar ahí la semillita de hagamos parte de estos procesos, ¿no? Son, yo creo, procesos que no por los que soñábamos, pero que no pensábamos que realmente se iban a concretar quizás en nuestra generación, y lo está pasando, está pasando. Entonces, hagamos parte activa de esos procesos. A veces pueden ser un poco engorrosos, a veces pueden tener igual, ¿no? Palabras, recursos muy extensos, complicados. Pero en todo caso, esa también es nuestra tarea, no es parte de cómo estar movilizando, ¿no? También ahí tenemos tarea. Entonces, nada, eso de mi lado. Invito a que ahora en el sentido contrario, Carmela, Carolina y Regina nos compartan alguna reflexión final, agradeciendo nuevamente sus intervenciones como parte de la campaña de los Días de Acción Global. Quiero agradecer también, antes de darles paso, a los intérpretes que nos acompañan. Ha sido de mucha ayuda el apoyo de la campaña en ese sentido. Gracias nuevamente a las organizaciones que se sumaron a este espacio, particularmente pues a Latindad, la Red de Justicia Fiscal, a la Tax Justice Network, a INESC y por supuesto al Instituto de Justicia Fiscal, que también es parte de este panel. Así que nada, les escuchamos. Ah, então, também gostaria de finalizar agradecendo e comentando deixando alguns comentários, assim, muito da realidade. Acho que a gente que é de organização da universidade, isso que a gente falou aqui, né? Como que a gente consegue ampliar esses debates, né?
Muitas formações que eu faço acontece essa pergunta, né, das mulheres perguntarem, eu pago imposto? Né? Mulheres periféricas, mulheres, enfim, que têm seus direitos violados diariamente, e essa é uma pergunta muito comum. Para a gente ver a distância que está, né, o debate e a importância do movimento social nesse sentido, porque são coletivos, né? Não são indivíduos e que podem ter mais força aí para estar ampliando esse debate, né? E eu acho que uma outra chave é a questão da distribuição de riqueza, né? A gente está falando de uma população populações que trabalham muito e não estão vendo, né, o seu trabalho retornar, seja em serviços. A gente teve uma pesquisa agora sobre saúde mental dos trabalhadores no Brasil, terrível, teve um impacto assim, né, na mídia. A gente tem uma luta acontecendo aqui para redução de jornada de trabalho. Eu estou dizendo essas coisas do trabalho porque isso impacta lá no nosso tema que está no título do nosso evento de hoje, que é a questão da política de cuidado. O que é cuidado, né? O que está acontecendo, né? Que as pessoas não estão tendo tempo para nada. E isso que a Clélia falou, muitas vezes os nossos interlocutores nem querem participar porque já estão esgotados em outras coisas. Isso é muito comum com as mulheres, principalmente as mulheres nos territórios. Então, eu acho que é a chave, assim, né? Distribuição da riqueza, todas essas mensagens que estão sendo passadas para a juventude, de que o indivíduo, né, vai enriquecer sozinho, né? Essas ideologias desse tipo, da gente estar combatendo ao lado, né, desses temas, porque eles estão muito interconectados, né? Fato é que a gente nunca teve tão pouco recurso para a realização de direitos. Então, acho que essa é a mensagem. Obrigada. E em especial, obrigada para a Clélia, que nos juntou, Gracias. Gracias mobilizou hoje aqui. por hacer equipo acá. Carolina. Obrigada, Clélia, também por esse espaço. Obrigada a todas, né, que estão com a gente hoje. Eu acho que para mim é tocar um pouquinho num aspecto que acho que todas nós comentamos um pouco, mas sobre um convite, né, mas também um encorajamento aí a todo mundo que está nos assistindo, principalmente a se envolver nessa agenda, né? Porque muitas vezes, né, e eu digo isso, por exemplo, eu era professora antes de começar a trabalhar nessa área, então eu vejo que tem, assim, muito, até um medo, de certa forma, a falar sobre esses assuntos. Eu acho especialmente, né, nós mulheres que muitas vezes, né, as pessoas colocam essa pauta como uma pauta masculina, que é uma pauta que talvez não, né, colocam como se isso não nos pertencesse. Então, coloco aqui o encorajamento de fato, assim, de que essa agenda, ela perpassa, né, da justiça fiscal, da justiça econômica, ela perpassa diversos, né, direitos e diversos aspectos da nossa vida. Então, enfim, né, para todos nós, para continuarmos nessa agenda, continuarmos trazendo essa pauta, nos apropriando desses espaços, sabe, no sentido de ir construindo juntas, né, e trazendo essa agenda para diversos setores. Então, enfim, eu de verdade, assim, fiquei bastante surpresa em ver, por exemplo, esse desconhecimento por parte de ministérios, né, da Ministério das Mulheres com relação a essa agenda. Então, assim, para a gente continuar trazendo isso. E também abrir, assim, a possibilidade, né, caso as pessoas queiram entrar em contato com a gente mesmo, diretamente, para, por favor, trazer as suas perspectivas, seja, não sei se talvez a gente compartilhar, né, se todo mundo se sente à vontade de compartilhar os e-mails, mas eu posso colocar o meu aqui, para trazer as suas perspectivas, se você tem algum feedback com relação ao que a gente falou aqui, se tem alguma ideia que a gente não, né, talvez não tocou, acho que é sempre importante a gente ouvir enfim, as opiniões de todo mundo. E agradecer de novo a todos que estão aqui pela participação e o convite. Muchísimas gracias, Carolina. Nada, creo que con eso aquí tenemos a Regina también No, para que nos cuenten sus ¿me últimas escuchan? impresiones. ¿Me escuchan? No, sí. Bueno. Am,
Bom, além de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa que eu gostei muito, da participação da Carmela, da Carolina, eu não conhecia nenhuma das duas, também da Clélia. Eu quero só comentar que nesse estudo que a gente fez sobre tributação e desigualdade de gênero, embora a gente perceba a desigualdade de gênero na tributação, este estudo conclui que efetivamente a tributação é um reflexo da desigualdade no nosso país como um todo, porque o dado mais chocante, digamos assim, é quanto pagam os 10% mais ricos e quanto paga o 10% mais pobre. Então, esse realmente é um problema a ser superado no Brasil. Para além da desigualdade de gênero na tributação, nós temos uma desigualdade de classe que é muito, muito cruel aqui no Brasil. Mas eu tenho uma notícia até boa, dentro dessa linha aí que a Clélia estava falando. Aqui no Brasil, nós vamos ter uma grande oportunidade agora, que são dois grandes movimentos populares daqui, estão organizando um plebiscito sobre a taxação das grandes fortunas. Eu acho que então vai se abrir uma oportunidade muito valiosa para que a gente converse, interaja na sociedade, quando esse plebiscito sobre, enfim, não sei quais serão as perguntas, nem sei como vai ser formatado, mas eu acho que vai se abrir uma grande oportunidade para popularizar o debate, para que a sociedade seja convidada a participar, para que a gente possa colher esse feedback, essas opiniões nos territórios. Então, eu fiquei bem esperançosa de que agora vamos tratar de organizar esse plebiscito no Brasil, porque o imposto sobre grandes fortunas no Brasil está na Constituição, no papel, desde 1988 e nunca saiu. Vamos ver se agora no plebiscito a gente dá um empurrão para frente. Obrigada a todos os que nos assistiram. Muchas gracias nuevamente. Solo un corte comercial adicional. El día de mañana, en el mismo horario, entre las 9 y 10 de la mañana de Ecuador, 11, de 11 a 12 hora Brasil, vamos a tener un espacio en el que vamos a conversar sobre las intersecciones un poco entre justicia de género, justicia fiscal y justicia climática. Así que están cordialmente invitadas e invitados también a participar de este espacio. Allí se van a compartir un poco documentos que se han generado tanto desde la Tindad como procesos igual en los que estamos participando respecto de esta vinculación de estos temas. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un gusto y hasta pronto.